Período grego. Nesse período, as crianças viviam a primeira infância em família, assistida pelas mulheres e submetida pela autoridade do pai, que podia reconhecê-las ou abandoná-las, que escolhia seu papel social e era seu tutor legal. A infância não era valorizada em toda a cultura antiga. Era uma idade de passagem, ameaça por doenças incertas no seu sucesso. Sobre ela, portanto, se fazia o mínimo investimento afetivo. As crianças cresciam em casa, controlada pelo medo do pai, aterrorizada por figuras místicas, semelhantes às bruxas, gratificadas com brinquedos, tipo bonecas, e entretidas com jogos, bolas, aros, armas rudimentares, mas sempre eram colocadas à margem da vida social, ou então eram submetidas à violência, ao estupro, ao trabalho e até sacrifícios rituais. Entrada na formação integral do indivíduo. Quando não existia a escrita, a educação era ministrada pelas próprias famílias, conforme a tradição religiosa. A transmissão da cultura grega se dava também através das inúmeras atividades coletivas, festivais, banquetes, reuniões. A escola ainda permanecia elitizada, atendendo aos jovens de famílias tradicionais, da antiga nobreza ou dos comerciantes enriquecidos. Educação de Sócrates. A grande proposição entre Sócrates e a educação é encarar o diálogo como método de investigação ou de esclarecimento mais profundo de certas perguntas e indignações. Essa forma de programar um saber ou conhecimento é vista por muitos como a cerne da atividade de um professor à maneira clássica. Quero dizer, um professor que tenha a habilidade de fazer com que seus alunos, no decorrer do desenvolvimento intelectual, sejam capazes de pensar por si mesmos. O mestre seria, então, aquele que ilumina o caminho dos discípulos, não uma fonte emissora de conhecimentos e saberes. Para Sócrates, a educação tem como objetivo a sabedoria, isto é, conhecer o mundo e a si mesmo. A busca da verdade é o maior legado que Sócrates deixou. Sócrates via os sofistas como profissionais da conveniência, mais comprometidos com o interesse da clientela do que com a verdade. A educação, segundo Aristóteles. A educação e a política tinham uma relação forte. O homem era visto como cidadão civil que, por natureza, é levado a viver em sociedade. O homem só terá a vida plena se ele estiver inserido em uma cidade-estado. A educação entra com a capacidade de desenvolver as condições necessárias para a segurança e a saúde do Estado, ou seja, todo cidadão passivo da educação era para o fortalecimento da polis, e a educação era a responsabilidade do Estado. Somente através da educação o cidadão poderia exercer a função mais importante, segundo Aristóteles, que era a política que visa o bem de toda a comunidade. A educação na Grécia clássica, dos sofistas a Platão. A estrutura social assentava nas leis e normas, escritas ou não, unindo a si e a seus membros, sendo a educação o resultado da consciência viva de uma norma cuja finalidade era a formação de um elevado tipo de homem, representando assim o sentido de todo esforço humano. A democracia como governo do povo ainda exigia dirigentes eleitos e os sofistas trabalhavam em prol daqueles que almejavam os cargos estatais. Nas assembleias, os retóricos conseguem persuadir com a sua eloquência, detendo o poder para a realização de seus interesses. Esse ensino foi feito de forma privada e particular, tendo a virtude como aptidão intelectual voltada para os negócios públicos. No entanto, ensinar a falar não era suficiente para aprender uma ciência. Logo, o modelo sofístico foi desmascarado como a produção de discursos ilusórios que pretendem convencer por convencer, e não pela verdade. É onde entra a figura de Sócrates como educador. É assim que se compreende o que quer dizer a noção do que o erro é involuntário. A noção de autarquia, promovida pela virtude, significa o autodomínio da racionalidade sobre a animalidade e a felicidade. Seria a harmonia e a ordem interior do homem, que aprendeu a controlar seus impulsos. Seguindo os passos de seu mestre, Platão desenvolveu a postura de Sócrates, retomando o mito
como expressão de fé e crenças racionalizadas. O conhecimento é anamnese, isto é, rememoração, lembrança que explica a possibilidade da ciência enquanto condiciona essa possibilidade à presença de uma intuição originária, do verdadeiro na alma. É por isso que se faz necessário o uso da dialética para verificar a relação entre opinião e ciência, já que há uma hierarquia que depende da ascensão e descensão da busca, isto é, o momento de se pensar e o momento de se fabricar discursos segundo os modelos ideais. É também assim que a educação no estado ideal consegue realizar o conceito de justiça, que é o fim da vida política. Sobre Platão. A educação, segundo a concepção platônica, visava testar as aptidões dos alunos para que apenas os mais inclinados ao conhecimento recebessem a formação completa para ser governantes. Essa era a finalidade do sistema educacional planejado pelo filósofo, que pregava a renúncia do indivíduo em favor da comunidade. O processo deveria ser longo, porque Platão acreditava que o talento e o gênio só se revelavam aos poucos. A formação dos cidadãos começaria antes mesmo do nascimento, pelo planejamento eugênico da procriação. As crianças deveriam ser tiradas dos pais e enviadas para o campo, uma vez que Platão considerava corruptora a influência dos mais velhos. Até os 10 anos, a educação seria predominantemente física e constituída de brincadeiras e esportes, saberes que criariam uma propensão à justiça e para dar forma sincopada e atrativa a conteúdos de matemática, história e ciência. Depois dos 16 anos, a música se somariam os exercícios físicos como objetivo de equilibrar força muscular e aprimoramento do espírito. A formal grega, praticada em Atenas, era direcionada somente aos homens a partir dos 7 anos de idade e visava o desenvolvimento físico e intelectual do ser humano, baseando-se em 3 pilares: a ginástica, a música e a escrita. O primeiro pilar, a ginástica, contemplava atividades físicas com o objetivo de promover a saúde das crianças. Já no aspecto intelectual, as aulas eram focadas na apreciação da música, da dança e da poesia. Para os gregos, o equilíbrio entre o corpo físico e a alma era o modelo ideal para formar as virtudes da temperança e da moderação nos jovens. Ao longo da sua jornada educacional, que se estendia até a juventude, o menino era estimulado a exercer a liberdade de pensamento através de discussões que envolviam um pensamento crítico e criativo e a valorização da sabedoria dos mais velhos. Ao adquirir essa formação indispensável e atestar a sua capacidade oratória, ele podia começar a participar ativamente das decisões políticas da polis, ou seja, tornava-se cidadão. Educação espartana. Já ao nascer, a criança era minuciosamente observada por um grupo de anciãos. Caso ela não apresentasse uma boa saúde ou tivesse algum problema físico, era invariavelmente lançada do cume do Monte Taygeto. Se fosse considerada saudável, ela poderia ficar com sua mãe até os 7 anos de idade. Depois disso, passava a ficar sob a tutela do governo espartano, para assim receber todo o conhecimento necessário à sua vindoura trajetória militar. Entre os 7 e os 12 anos, a criança recebia os conhecimentos fundamentais para que conhecesse a organização e as tradições do seu povo. Depois disso, era dado início a um rigoroso treinamento militar, onde seria colocado em uma série de provações e testes que deveriam aprimorar as habilidades do jovem. Nessa fase, o aprendiz era solto em um campo onde deveria obter o seu próprio sustento, por meio da coleta de caça de animais ou, em alguns casos, por meio do furto.